Tá. E aí, pessoal, tudo certo? Que saco. Tu tem. Eu não me aguento, cara. E aí, pessoal, tudo certo? Meu Deus. Não vai dar. Vai dar, em nome de Jesus. E aí, pessoal, tudo certo? Tá aqui comigo o Lucas, meu primo. Ele não consegue parar de rir. Então a gente vai gravar assim mesmo, desse jeito. Quem vai passar vergonha é ele, então deixa. Não, vou excluir esse. Não vai, cara, é meu, como é que vai querer excluir? Então vai ser. Então tá aqui comigo hoje o meu primo Lucas. Paz do Senhor, gente. E a gente quer falar um pouquinho a respeito de um assunto, claro, que hoje é domingo de Páscoa. Claro que você pode estar vendo esse vídeo bem no futuro, né? Então, mas a princípio é domingo de Páscoa, então a gente quer falar um pouquinho sobre isso, sobre a Páscoa. Então, primeira pergunta, o que é a Páscoa pra você? Quando você pensa na Páscoa, você pensa nesse dia, o que vem na sua cabeça? Na tua, o que passa na tua cabeça? A gente, quando fala de Páscoa, basicamente a primeira coisa que vem, óbvio, que é ovo, chocolate, o coelho. Mas quando a gente realmente para pra pensar, é Páscoa, a gente lembra que é a morte e ressurreição de Cristo, né? Quando ele morreu por nós, digamos assim. Então esse é um costume da nossa geração e também já de gerações anteriores, que é comemorar a Páscoa com chocolate, com ovo, coelhinho, né? Então isso já se tornou uma coisa comercial, então é algo que já está na cultura do nosso país e de outros países também. Muitas famílias também costumam se reunir, né? Geralmente na Páscoa, a maioria das famílias reúne, faz churrasco, compra ovo para as crianças. Mas esse não é realmente o significado, né? Sim, é legal a família fazer isso, se reunir, é um momento legal para a família se reunir, compartilhar e tal. Mas a gente tem que entender que a Páscoa ela é muito mais que isso, ela vai muito além disso. Algumas pessoas até lembram, como o Lucas falou, da morte e ressurreição de Cristo, mas acaba não sendo o foco dessa data, né? E isso de uma certa forma é errado. A gente precisa ter como o motivo principal da celebração ou de agradecimento o que Jesus fez. E você sabe como é que foi a primeira Páscoa? Foi num contexto bem diferente, completamente diferente do que a gente comemora hoje, do que a gente lembra hoje. A primeira Páscoa ela foi um decreto do próprio Deus, então Deus que colocou essa data comemorativa, não essa data que a gente comemora agora, mas uma data específica, um dia específico do ano que o povo judeu teria que comemorar a Páscoa todos os anos. E a primeira delas foi há muitos e muitos anos atrás. Você vai encontrar essas passagens no Antigo Testamento, onde o povo de Israel já sofria uma escravidão egípcia há 400 anos. Eles eram escravos do povo egípcio há 400 anos. E Deus decide libertá-los, Deus decide acabar com esse sofrimento deles, e tem a famosa passagem que o povo de Israel passa, né, a pés secos no Mar Vermelho, né? Deus abre o Mar Vermelho e o povo atravessa. Mas antes do povo atravessar, aconteceu a comemoração da primeira Páscoa, né? Então vamos voltar um pouquinho. Deus envia as 10 pragas no Egito, né? E também uma coisa interessante é que Deus lançou 10 pragas e basicamente cada praga meio que destruiu uma crença deles, porque eles acreditavam em vários deuses. Então quando Deus lançou, no caso a escuridão, Deus meio que estava acabando com a crença deles sobre o Deus Ra, que era o Deus do Sol. E quando Deus transformou o Rio Nilo em um rio de sangue, eles acreditavam que o Rio Nilo também era um Deus, eles exaltavam o Rio Nilo como um Deus, então Deus transformou o Rio Nilo em sangue. Interessante que toda água, toda vertente de água, não porque, claro, a água que eles tinham era do Rio Nilo. Então qualquer água, que até a Bíblia fala que até a água das bacias se tornou em sangue. Então, tipo assim, foi algo, como eles tinham o Rio Nilo como a base da sobrevivência deles e que era considerado um deus, transformar o Rio Nilo em sangue foi um choque para os egípcios, né? Então Deus fez isso justamente para mostrar que não existia esses deuses que eles acreditavam, que existia só um Deus. E a última das pragas, que era a morte do primogênito de toda a casa, do filho mais velho de toda a casa, que o anjo da morte ia passar naquela noite. Todos os israelitas, todas as famílias israelitas, elas teriam que sacrificar um cordeiro e com o sangue daquele cordeiro passar nos umbrais das portas, para que quando o anjo da morte passasse, ele não matasse o filho mais velho daquela casa.
E as casas, obviamente, que não tivessem o sangue, o filho mais velho morreria, como aconteceu e morreu. E aquela foi a primeira Páscoa, o sacrifício do cordeiro, o sacrifício daquele primeiro cordeiro, né? Então eles se reuniam com a família, sacrificaram o cordeiro, passaram nos umbrais da porta, depois comeram ali o cordeiro, comeram as ervas amargas, e cada alimento, cada coisa que Deus especificou era uma simbologia do que aconteceria depois. E aí eu pergunto para você, o que Jesus tem a ver com toda essa história que eu falei, toda essa história que a gente falou sobre a libertação do povo de Israel do cativeiro egípcio, né? Então é um marco, a comemoração da primeira Páscoa, ela foi no exato momento em que o povo de Israel foi liberto, ocorreu o êxodo que a gente fala, a saída do povo do Egito e foi liberto da escravidão. Mas o que Jesus tem a ver com tudo isso? Como a Shane disse, para os filhos mais velhos da casa não ser morto pelo anjo da morte, eles tinham que sacrificar um cordeiro e pôr o sangue dele nos umbrais da porta. Jesus tem a ver com isso porque na nossa vida Jesus é o cordeiro, né? Todos nós estávamos condenados à morte por conta da nossa desobediência, dos nossos pecados, desde bem antes. Jesus foi esse cordeiro que se sacrificou por nós, para nos libertar, digamos assim, para nos dar esse acesso de novo com Deus, para nos dar a condição de ter a vida eterna. Então, como o Lucas falou, Jesus Cristo, ele foi o nosso sacrifício. Ele foi o cordeiro que morreu no nosso lugar, né? Assim como cada cordeiro de cada família naquela noite morreu no lugar do filho mais velho, Jesus foi o nosso sacrifício, né? Tem o versículo que o apóstolo Paulo fala na primeira carta que ele escreveu aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7 a seguir, que diz assim: livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova, sem fermento, o que de fato são. Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso celebremos a festa não com o velho pão fermentado com maldade e perversidade, mas com o novo pão da sinceridade e da verdade, sem nenhum fermento. Então aqui o apóstolo Paulo deixa claro que Jesus Cristo foi o nosso Cordeiro, né? Ele que foi o sacrifício vivo, perfeito, definitivo, e que a partir desse sacrifício dele, todas as coisas são novas agora. Então o apóstolo Paulo ainda dizendo assim, vocês não devem viver com o velho fermento ou as coisas que vocês praticavam antes. Agora nós temos uma nova vida. Jesus foi o nosso sacrifício e a gente não deve fazer desse sacrifício pouca coisa e continuar pecando, continuar fazendo um monte de coisa errada. Não, a gente tem que honrá-lo, honrar o sacrifício que ele fez por nós. Sim, como esse dia eu trouxe uma palavra lá na nossa tribo jovem, de todos os sábados, reunião de jovens, ela é a líder, que como se fosse uma casa, você constrói uma casa do jeito errado e essa casa acaba, digamos, caindo, acaba desmoronando. Você tem que reconstruir. E quando você reconstrói essa casa, você vai reconstruir do jeito errado, da mesma forma que ela caiu, que ela desmoronou. Não, você vai reconstruir da forma certa, da qual ela não vai cair depois. Celebre a Páscoa, comemore a Páscoa com a sua família, dê chocolate, não tem problema, mas lembra que o principal motivo, a principal coisa que nós devemos lembrar a respeito da Páscoa é o sacrifício de Cristo, que ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Quero deixar um último versículo com você, que está lá em João, capítulo 10, versículo 17, que diz assim: o Pai me ama, pois sacrifico minha vida para tomá-la de volta. Ninguém a tira de mim, mas eu mesmo a dou. Tenho autoridade para entregá-la e também para tomá-la de volta, pois foi isso que o meu Pai ordenou. Então aqui Jesus fala, eu mesmo dou a minha vida, eu quis dar a minha vida. Jesus quis dar a vida dele por você. Ele quis se oferecer como sacrifício para que você tivesse uma nova chance, para que eu tivesse uma nova chance, para que a gente pudesse se aproximar de Deus. Então ele te ama tanto que morreu no seu lugar, para que você pudesse ter vida. Entenda isso como se, por exemplo, alguém fizesse muito mal a você ou até a sua família. E para essa pessoa não morrer, para essa pessoa poder viver, você tem que ir no lugar dela, digamos. Você tem que se sacrificar no lugar dela, para essa pessoa poder viver. Provavelmente você não faria, eu também talvez não faria, mas Jesus fez isso, exatamente isso. Nós não merecíamos fazer muito mal, nós desobedecemos uma ordem do Pai dele. Então Jesus nos sacrificou para nós poder ter a vida.
Então valorize isso, valorize o que Jesus fez, porque basicamente foi isso. Nós não merecíamos, mas Ele fez por nós. Então, se você tá em casa, talvez acha que ninguém dá valor pra você, ninguém te ama, talvez as pessoas te machucaram, talvez elas te feriram. Lembra que tem um que te ama e o amor dele é perfeito, o amor dele não decepciona e esse alguém é Jesus. Pode ter certeza que ele ama muito a sua vida e se importa com você. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tenham entendido esses pequenos minutos que a gente passou aqui tentando trazer a verdadeira mensagem da Páscoa para você. Não esquece de curtir, compartilhar com seus amigos, com a sua família e uma feliz Páscoa para você. Deus abençoe a sua vida, a sua família e que a paz de Jesus esteja sempre com você.